Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando a parte microbiológica da nossa disciplina, hoje nós vamos falar um pouco sobre a microbiologia da água. Bom, a água ela é uma substância essencial para todos os seres vivos e em todos os estágios da vida e é considerado um recurso insubstituível. Então, apesar da sua importância, a oferta hídrica para abastecimento tem denotado um dos grandes problemas de saúde pública do século XXI. Então, embora ela seja considerada uma das substâncias mais presentes na natureza, é imprescindível que haja determinados cuidados no tocante à quantidade de uso, à qualidade e distribuição da água. Então, devido à abundância desse elemento líquido, é possível ter uma falsa impressão de que se trata de um recurso inesgotável, quando na verdade a realidade que temos atualmente é de que apenas 2,5% de toda a água do planeta Terra é constituída por água doce, tendo um potencial para o consumo humano. Então, em consequência das ações humanas, a qualidade da água ela tem sofrido forte influência, tornando-se muitas vezes imprópria para o consumo. Então, o ecossistema hídrico ele tem sido afetado constantemente devido ao desenvolvimento populacional e o aumento de residências sem planejamento e estrutura apropriada, gerando problemas de ordem sanitária, devido à carência de saneamento básico. Então, nós podemos observar aqui nesse gráfico que 97,5% da água do planeta é água salgada, enquanto apenas 2,5% é água doce, sendo que desses 2,5%, 69,8% estão nas calotas polares, 0,3% estão em rios e lagos, 29% são águas subterrâneas e 0,9% são outros tipos de água, né? Da presença de água. Então, uma atenção maior, ela deve ser dada quanto à qualidade da água, uma vez que fatos históricos eles demonstram que alguns dos maiores surtos que já acometeram a população humana foram originados a partir de sistemas de distribuição hídrica. Então, a ingestão de água contaminada, ela representa um dos principais riscos para a saúde, onde agentes patogênicos, que são causadores de doenças infecciosas, tais como a cólera, quadros diarreicos, disenterias e febres, ressalta-se ainda que a diarreia continua a ser a principal causa de morte em crianças carentes, constituindo uma enorme responsabilidade sobre a saúde pública. Então, o objetivo do exame microbiológico da água é verificar sua condição de uso, seja para a recreação, seja para o consumo humano e animal, a navegação, irrigação, paisagismo. Então, a análise microbiológica da água, ela visa investigar a presença de micro-organismos potencialmente patogênicos, ou seja, micro-organismos causadores de doenças, em concentrações que comprometam o uso da água para fins a que ela vai se destinar, seja de consumo humano e animal, ou seja, ela utilizada na recreação, na navegação, irrigação e paisagismo. Então, várias são as formas pelas quais os micro-organismos eles são introduzidos no organismo humano, podendo ser através da via cutânea, ou ingestão da água ou alimentos contaminados, durante o preparo de alimentos ou em seu ambiente de origem. Então, nas redes coletoras de esgotos, é possível encontrar mais de 100 tipos de micro-organismos com potencial patogênico, como vírus, parasitas, bactérias e outros. Então, alguns micro-organismos eles são transmitidos pela água, como por exemplo as bactérias, a salmonela, que é causadora da
salmonelose ou febre tifoide, o Vibrio cholerae, que é causador da cólera, a Campylobacter jejuni, que causa gastroenterite, gastrite, úlcera, a Escherichia coli, que é chamada de E. coli, ela provoca diarreia. Então, aqui são alguns exemplos de bactérias, de micro-organismos que causam determinados tipos de doenças que são transmitidas pela água. Nós também temos, por exemplo, os protozoários. Então, nós temos protozoários que eles podem causar amebíase, disenteria amebiana, a giardíase. Nós temos também vírus que podem ser transmitidos pela água, como o poliovírus, né, que é causador da poliomielite, o vírus da hepatite tipo A e E, o rotavírus, que é responsável pela diarreia aguda. Então, nós podemos observar que vários micro-organismos, eles são causadores de doenças e podem ser transmitidos pela água. Então, um indicador microbiológico de poluição orgânica ou um indicador de qualidade sanitária de uma água ou de uma outra matriz ambiental vai ser qualquer micro-organismo ou grupo de micro-organismos que pela sua presença ou pela sua ausência, sua frequência de isolamento e pela diversidade dos gêneros e ou espécies que compõem o grupo, eles demonstram a existência de poluição ou de contaminação fecal. Então, de forma geral, eles são denominados bioindicadores, aqueles micro-organismos aqueles organismos ou micro-organismos e comunidades que respondem à poluição ambiental com alterações metabólicas, morfológicas, comportamentais, aumento ou decréscimo populacional e, em consequência, com alterações na diversidade e na quantidade de organismos na comunidade. Então, dessa forma, eles fornecem informações das condições ambientais e das situações de mudanças. Então, a análise microbiológica da água, então a água microbiologicamente potável vai ser aquela que não possui patógenos, ou seja, não possui micro-organismos causadores de doenças. Então, no entanto, a detecção de patógenos na água é muito difícil, pois estão presentes em um número reduzido na água, porque eles estão diluídos nessa água. Eles não sobrevivem por muito tempo fora do hospedeiro, ou seja, fora daquela célula que vai fornecer todos os meios para o seu desenvolvimento e crescimento. E o crescimento em meio de cultura, ele é demorado e exigente. Nós vimos que a formação de colônias em aulas anteriores demora 24 horas, 48 horas para que esses micro-organismos eles possam desenvolver e possam crescer. Então, é um tempo demorado. Então, daí a necessidade de se utilizar um micro-organismo indicador na água. Então, ele vai indicar que ela entrou em contato, né? Entrou em contato com fezes humanas ou de outros animais. Então, os bioindicadores de qualidade da água. O que seriam eles? Então, são espécies ou comunidades cuja presença, abundância e distribuição indicam a magnitude de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos e suas bacias de drenagem. Então, esses bioindicadores, eles podem ser micro-organismos como as algas, zooplânctons, macrófitas, peixes, então qualquer micro-organismo que é onde a sua presença ele vai indicar se aquela água ela está poluída ou não. Então, ele vai ser chamado de bioindicadores.
Então, a análise microbiológica da água em relação a esse organismo indicador, o bioindicador, então a qualidade que esse organismo ele deve ter. Então, ele está presente em águas poluídas e ausente em águas potáveis. Então, esse é um dos critérios. Esse bioindicador, ou seja, esse microorganismo indicador, ele deve estar presente em águas poluídas, porém ele deve estar ausente em águas potáveis. Ele deve ter uma boa sobrevivência na água, estar presente em grande número na água, ser de fácil reconhecimento em laboratório para as análises, para os testes em relação àquela água. Então, a Escherichia coli, a E. coli, ela é um bom indicador por essas razões, por ela apresentar essas qualidades. Então, além disso, ela fermenta a lactose, né? Então, essa reação é uma reação chave na análise microbiológica da água, essa reação da lactose. Então, os indicadores bacterianos de poluição fecal, pela sua origem e ecologia, eles devem evidenciar a contaminação por fezes e ou por esgotos. Então, os indicadores bacterianos de poluição fecal. Então, os requisitos básicos que devem reunir um bom indicador bacteriano de contaminação fecal são ele ser um componente normal da biótica flora intestinal de indivíduos sadios, está ausente em água em ambientes não contaminados, ou seja, eles não devem estar presentes em água potável, está presente sempre que os micro-organismos patogênicos intestinais estiverem presentes, ou seja, aqueles micro-organismos causadores de doenças, onde eles estiverem presentes, esse indicador bacteriano ele deve estar presente. Não se reproduzir fora do intestino de animais ou do homem, né? Ou em relação a intestinos homeotermos. Bom, ainda com relação aos indicadores bacterianos de poluição fecal, eles devem apresentar algumas características, como apresentar-se em número mais elevado que os patógenos intestinais para facilitar seu isolamento e quantificação, ou seja, quanto maior for a quantidade daqueles micro-organismos, daquele indicador bacteriano, isso aí é um indicativo que maior vai ser a poluição naquela água. Ter resistência igual ou maior aos fatores ambientais que os enteropatógenos, que são capazes de provocar doença intestinal ou bactérias patógenas do sistema digestório, apresentar taxa de morte igual ou levemente menor que os patógenos intestinais, não ser patogênico, ou seja, não provocar nenhum tipo de doença, e ser fácil de detectar e quantificar utilizando técnicas de baixo custo. Então, essas aí são algumas características dos indicadores bacterianos de poluição fecal. Então, nenhum microorganismo ele reúne todas aquelas características, aquelas condições, mas ele deve ser escolhido de acordo com as características que se deseja avaliar naquela água. Então, a contaminação por matéria fecal, ela pode ocorrer durante a distribuição de águas do sistema de abastecimento, tornando-se um veículo de micro-organismos patogênicos, exigindo uma importância maior durante esse processo. Então, os principais grupos de bactérias utilizados internacionalmente como indicadores de contaminação fecal são os coliformes totais, os coliformes termotolerantes, que antes eram denominados de coliformes fecais, essa bactéria, Escherichia coli, Streptococcus fecais ou enterococos, e essas outras dois tipos de bactérias que também podem ser utilizados, mas a mais utilizada é essa, a Escherichia coli, a E. coli.
Então, existem algumas bactérias da categoria coliforme, onde são utilizados como parâmetros de contaminação bacteriológica da água. Então, essas bactérias, elas podem ser encontradas no trato gastrointestinal do homem e de outros animais homeotérmicos, em ambientes não fecais, no solo e vegetais, tendo também relativa capacidade de se multiplicarem na água. Então, com relação à contaminação fecal, podem estar presentes nas fezes bactérias patogênicas como as pseudômonas, enterococos, a salmonella, shigella e víbrio. Então, essas aqui são algumas bactérias patogênicas que podem estar presentes nas fezes. Nós temos também as bactérias do grupo coliformes, elas foram descobertas em 1886 no colo humano e de animais homeotérmicos, né? Então, pela sua origem, seu número elevado nas excretas e pela sua facilidade de detecção, elas passaram a ser utilizadas já em 1900 como indicadores bacterianos de contaminação fecal. Então, nós temos aqui o grupo das coliformes, nós temos os coliformes totais, os coliformes fecais e os coliformes termotolerantes. Então, a Escherichia coli, que enterobactérias, Klebsiella e Citrobacter, elas estão presentes nas fezes e em outros habitats. Já os coliformes fecais, por exemplo, as bactérias como a E. coli e Enterococcus, dos coliformes termotolerantes, elas estão presentes apenas nas fezes. Então, os coliformes totais, agora que nós vamos estudar cada um deles separado, é um grupo de bactérias em forma de bacilos. Então, essas bactérias, elas abrangem os seguintes gêneros, que é a Klebsiella, Escherichia, Enterobacter e a Citrobacter. Então, esse grande grupo, que é chamado dos coliformes totais, eles contêm um subgrupo que é chamado inicialmente de coliformes fecais, e atualmente ele é denominado de coliformes termotolerantes. Então, e a espécie Escherichia coli, que é a E. coli, ela é considerada a única que confirma a contaminação da água por fezes, a contaminação fecal. Então, nós vamos ver aqui algumas características dos coliformes totais. Eles são bacilos gram-negativos, podem ser aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, ou seja, eles podem viver com a presença ou a ausência de oxigênio, são formadores de esporos, oxidases negativos, capazes de se desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos. Eles fermentam a lactose com a produção de ácido, gás e aldeído nessa temperatura de 35 graus Celsius, mais ou menos 0,5 graus Celsius, no tempo de 24 a 48 horas. E eles podem apresentar a atividade da beta-galactosidase, que é uma proteína. Ainda com relação aos coliformes totais, então, atualmente esse grupo é definido pela essa portaria vigente número 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, como indicador de eficiência de tratamento da água. Então, seu uso ficou limitado ao controle da qualidade sanitária da água potável nos locais citados a seguir, entre outras aplicações, como, por exemplo, na saída do tratamento da água na estação de tratamento. Então, ele é um indicador útil para avaliar a eficiência do sistema de potabilização, no sistema de distribuição dessa água, ou seja, nos reservatórios e redes, para indicar a integridade desse sistema e as condições higiênicas da água, nos sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento, para indicar
integridade, né, do sistema de abastecimento e das condições higiênicas da água, bem como em poços também para indicar as condições higiênicas da água. Agora nós vamos falar um pouco sobre os coliformes termotolerantes. Então, ele é um subgrupo das bactérias coliformes de ocorrência mais restrita às fezes humanas e animais de sangue quente. Então, esse fato os torna indicadores razoáveis de contaminação fecal. Então, algumas características desses coliformes termotolerantes. Então, ele fermenta a lactose e manitol com produção de ácido e gás a 37 graus Celsius e a 44,5 graus Celsius em 24 horas. Então, os coliformes fecais é atualmente denominado de coliformes termotolerantes, como eu havia falado anteriormente, e essa espécie, a Escherichia coli, é considerada a única que confirma a contaminação fecal. Então, esse micro-organismo ele é muito importante no processo de tratamento de água. Então, produz indol a partir do triptofano, oxidase negativa, não hidrolisa a ureia, apresenta atividade da beta-galactosidácea e da beta-glucuronidase e é mais específico indicador de contaminação fecal na presença ou ausência de organismos patogênicos. Essa oxidase negativa, ela detecta a presença de citocromo oxidase, que é a última enzima da cadeia de transporte de elétrons, que transferem esses elétrons ao oxigênio no organismo aeróbico estrito. Então, essas aqui são algumas características relacionadas ao subgrupo dos coliformes termotolerantes. Então, aqui, os coliformes termotolerantes, eles são usados especificamente para o monitoramento da qualidade de água para o consumo humano, da rede de distribuição, de águas minerais, de poços, alimentos em geral, avaliação da qualidade bacteriológica de águas destinadas à irrigação, à desedentação de gado, criação de ostros e mariscos, avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto, e avaliação da qualidade sanitária de águas. Então, a avaliação da contaminação fecal em águas superficiais, lênticas, lógicas de estuários e marinas com poluição fecal recente, né, com limitação imposta para a salinidade, e monitoramento de águas recreacionais, como piscinas, praias e lagos. Então, é um indicador fundamental para avaliar as condições de balneabilidade em águas doces de acordo com padrões nacionais. Então, o grupo de coliformes termotolerantes, eles podem ser utilizados nessas situações. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Escherichia coli, que é chamada de E. coli, né, abreviada por E. coli. Então, a E. coli ela forma parte do subgrupo dos coliformes fecais, sendo o integrante mais numeroso. Então, ele pertence à família da Enterobacteriaceae, com todos os coliformes, e caracteriza-se pela presença das enzimas da beta-galactosidase e da beta-glucuronidase. Então, enquanto a primeira é comum a todos os coliformes, a segunda ela é exclusiva da E. coli, ou seja, a beta-glucuronidase ela é exclusiva do grupo das bactérias E. coli. Então, os coliformes termotolerantes fecais, mais especificamente a E. coli, elas fazem parte da microbiota intestinal do homem e outros animais de sangue quente. Algumas linhagens dessas bactérias, como a Klebsiella e a Enterobacter, elas apresentam termotolerância, porém somente a E. coli ela tem como habitat primário o intestino humano e de animais. Então, a E. coli ela tem sido também isolada de outros tipos
diversos tipos de sítios do corpo humano que é responsável por determinadas patologias, como pneumonias, meningites e infecções intestinais. Então, a E. coli, a sua presença em água, solo e alimentos, entre outros ambientes e materiais, ela confirma a contaminação fecal e indica provável presença de micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que vão provocar algum tipo de doença. Então, quanto maior o número de E. coli, maior a probabilidade de se encontrar micro-organismos patogênicos, micro-organismos causadores de doenças. Então, ele é abundante, a E. coli ela é abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que contenham recebido a contaminação fecal recente. Então, ela vai ser abundante em fezes humanas e de animais. E atualmente a E. coli ela fornece a melhor indicação de bactérias fecais na contaminação da água potável. Então, a metodologia utilizada na identificação de E. coli em amostra de água está disponível a preços acessíveis, além de ser uma análise rápida, sensível, específico e de fácil realização. Um outro tipo de bactérias são os enterococos, então eles são bactérias do grupo dos Streptococcus fecais, que pertence ao gênero Enterococcus, então previamente considerado Streptococcus do grupo D, o qual se caracteriza pela alta tolerância às condições adversas de crescimento, tais como essas bactérias elas possuem a capacidade de crescer na presença de 6,5% de cloreto de sódio, ou seja, um ambiente com alto teor salino de sal, um pH de 9,6 e temperaturas de 10 a 45 graus Celsius. Então, os enterococos, eles são bons indicadores de contaminação fecal em água também, em especial em águas recreacionais marinhas, em virtude dessa facilidade dessas bactérias de crescer e se desenvolverem em ambientes salinos. E a maioria das espécies de enterococos são de origem fecal humana, embora possam ser isolados de fezes de animais. Então, essas aqui foram algumas referências que nós utilizamos na aula de hoje, que vocês podem estar utilizando para o estudo de vocês. As informações importantes que eu sempre deixo no final das aulas é que vocês assistam às videoaulas, leiam material de apoio, participem dos fóruns de discussões e façam a atividade avaliativa. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a microbiologia da água e métodos de análise. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, através do grupo de WhatsApp do fórum de discussões. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.